Missão de rara beleza, desceste como um raio de luz, trazendo para a humanidade a ciência espírita sob as bênçãos de Jesus, trazendo para a humanidade a ciência espírita sob as bênçãos de Jesus. Depois que aqui chegaste, deste força e luz ao cristianismo, irradiando em toda a terra a força vital do Espiritismo, irradiando em toda a terra a força vital do Espiritismo. Irmãos, caminhemos destemidos, unidos pela fé convictos. Pessoal, então boa noite para todos. Que todos sejam bem-vindos. Mais uma noite de palestra. Então que todos sejam bem-vindos. Eu gostaria de convidar a nossa irmã Vânia a fazer a prece inicial e apresentar também o nosso palestrante. Então, que nesse momento possamos cerrar os nossos olhos, elevando sempre os nossos pensamentos, na certeza da presença do nosso Mestre Jesus em nossos corações, em nossa vida, assim como a equipe espiritual, coordenadores desta casa. Iniciamos agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, por termos nesta noite o Evangelho e as suas lições em nossas vidas, e que possamos abrir os nossos corações, a nossa mente, para aproveitarmos ao máximo a lição da noite e que nos auxilie na nossa caminhada, nas nossas ações, nas nossas decisões do dia a dia. Obrigada, Mestre Jesus, por esta noite maravilhosa, que com certeza sairemos daqui bem melhor espiritualmente do que quando nós entramos. Abençoe o nosso irmão José Ribeiro, que estará com a fala do Evangelho. Que ele seja envolvido de muita paz, de muita luz, serenidade, sabedoria. Pois bem, meus irmãos, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite de hoje. E nós vamos começar cantando, tá bom? Porque, primeiro, com licença, vou tirar a máscara. Eu acho que a distância não vai ter problema, né? E vai ficar mais tranquilos. Então, a música já é uma oração. A finalidade da oração é o quê? Pedir, agradecer e louvar, né? A música então faz tudo isso. E quando às vezes eu estou sentindo assim bastante deprimido, muito triste, acabrunhado com os problemas da vida, eu costumo então buscar a oração através da música. E eu consigo então às vezes libertar daquele momento de tristeza e começar então a conectar melhor as ideias, né? Para a gente continuar na nossa jornada do momento, né? Das circunstâncias que estamos vivendo. Então, nós pedimos o companheiro Valdete, né? Ele passou então para vocês aí uma folha, para quem deu, não sei se a quantidade de folha foi suficiente, né, Valdete? Muito bom. E nesta folha então nós temos o texto do Evangelho, que nós vamos estudar hoje, e do outro lado nós temos duas músicas. Uma música da nossa colega lá de Goiânia, Cacá Rezende, todo mundo conhece, a Cacá, né? Canta muito bem, então nós vamos cantar com ela aqui hoje.
e depois eu tenho um karaokezinho no final. Se der tempo, às vezes eu canto karaokê, se não der, não tem problema. Eu não sou cantor, não tenho essa habilidade, mas eu gosto de música, tá bom? Então nós vamos cantar. Começar aqui então com a... Agora vamos pegar mais animado, né? Nós vamos acostumando. Esta é uma música que nos traz a mensagem, nos mostrando que nós também temos a nossa luz, certo? E que nós também podemos brilhar, temos uma missão, né? De sempre. Tem uma questão no livro dos Espíritos, eu não estou lembrado qual é, que diz o seguinte, que na condição que nós estamos, no nível evolutivo que nós estamos, nós temos a missão de ajudar quem está numa posição ainda um pouco mais inferior do que a nossa, e podemos buscar ajuda quem está numa posição superior à nossa. Então todos nós temos essa capacidade, né, de podermos iluminar por onde passamos, com a nossa pequena luz que temos, e podemos sempre buscar mais. Devemos sempre buscar mais. E o que nós vamos fazer aqui hoje é isso, tentar buscar um pouco mais de luz, que inclusive eu passei para vocês, porque eu penso assim, que quando se trata de estudar as obras de Allan Kardec, quando se trata de estudarmos a codificação espírita, nós temos uma responsabilidade muito grande de procurarmos interpretar esses ensinamentos na maior originalidade possível, porque de repente, se a gente não desenvolver isto, nós podemos às vezes termos interpretações falseadas, podemos às vezes ter entendimentos errados da mensagem que Allan Kardec deixou para nós e que constitui os princípios da doutrina espírita. E quando a gente pega alguma coisa de forma errada, às vezes a gente fica com aquilo por muito tempo, né, cultivando aquela ideia equivocada e às vezes até passando uma mensagem equivocada para outras pessoas ou para alguém que nos procura querendo ouvir algo sobre a doutrina espírita. Então eu acho que uma das melhores formas da gente conhecer de forma mais autêntica, dentro da originalidade do pensamento kardeciano, é estudar com muita atenção, é analisar, sermos humildes, para não querermos saber mais do que os outros, para não querermos expor, sendo como se fôssemos o dono da verdade. Certas vezes nós temos uma interpretação errada e sabemos, e saímos por aí fazendo essa divulgação, né? E por isso então eu passei o texto que nós vamos estudar na noite de hoje aqui para vocês, e vocês observam bem que esse texto ele está destacado aí, tem nele o destaque de todas as frases,
de cores diferentes, preto e azul, certo? Aí por que eu fiz isso? Porque uma frase, se ela não for concluída, a gente interpreta errado, o sentido muda. E nós vamos ver isso agora mesmo. Por que o sentido muda? Eu não sou bom em português, trabalho para entender um pouco mais, esforço um pouco mais, mas eu tenho as minhas limitações. Aqui quem vos fala é uma pessoa totalmente pequena ainda, que está começando, que está tentando conhecer um pouco mais. E eu agradeço a oportunidade dos irmãos aqui de São Luís, Palmeiras de Goiás, por me oferecer esta oportunidade de estar aqui, tentando desenvolver um pouco mais, aprendendo com vocês, certo? Então nós estamos vendo que no capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos ver tudo que fala sobre bem-aventurados que são dóceis e pacíficos, é o título do capítulo. E nesse capítulo nós vamos encontrar, me parece que 5 temas. Primeiro, injúrias e violência, que já foi estudado aqui na casa. Esse tema, injúrias e violência, vai desde o item 1 até o item 5. Lembrando que nos itens 1, 2 e 3 são os ensinamentos de Jesus. Os itens 4 e 5 são os comentários de Kardec. E a partir do item 6 já são os comentários, já são os artigos, os ensinamentos dos espíritos que colaboraram na codificação da doutrina espírita. Os espíritos que fizeram parte da equipe do Espírito de Verdade na elaboração do Evangelho. Porque é bom a gente destacar e não perder a oportunidade para informar que normalmente os capítulos do Evangelho são divididos em 3 partes. A primeira parte são os ensinos de Jesus. A segunda vem os comentários de Kardec. E a terceira parte vem os ensinamentos dos espíritos. E muitas das vezes quem não conhece doutrina espírita fala assim: espiritismo não estuda a Bíblia. Não estuda a Bíblia? Olha, gente, o tanto que nós estudamos a Bíblia. Claro, o aspecto da moral que está nos evangelhos. O aspecto moral que está no evangelho, nos evangelhos de Jesus. Nós estudamos, todo o nosso evangelho é interpretação dos ensinos de Jesus. E numa outra oportunidade eu posso até falar com vocês, comentar com vocês o porquê que grande parte dos ensinos que nós temos na doutrina espírita são ensinos de Jesus, certo? Tem muita gente que pensa assim: o espiritismo é muito ligado, é muito igrejeiro, certo? É muito esse negócio de Jesus Cristo, isso é coisa das igrejas. Tem gente que às vezes critica a doutrina espírita falando isso. Não vejo mal nenhum se a gente tiver alguma semelhança com as outras igrejas. Não vejo mal nenhum. O Cristo passou o evangelho dele, não foi para uma igreja nem para outra, ele passou para a humanidade. E dentro dessa humanidade nós estamos aqui interpretando os seus ensinamentos. E o objetivo principal da doutrina do Cristo, que está sendo revivido pela doutrina espírita, é a convivência, é a relação, é o relacionamento entre as pessoas. Porque Jesus, com todo o conhecimento que ele tinha, ele plenamente sabia que nós não vivemos de forma isolada, que nós somos elementos, são seres sociáveis. Nós precisamos da ligação, da convivência com as outras pessoas. Então a doutrina dele toda foi voltada para o relacionamento. Podem observar, se algum dia vocês encontrarem alguma coisa que não está conforme o que eu estou falando, seja na doutrina espírita, seja em qualquer obra de Kardec, ou em qualquer outro livro da Bíblia, em outro local qualquer, por gentileza me informa,
que esteja referido a Jesus, aos seus objetivos. Então, neste capítulo, como eu disse, as mensagens que nós temos, foi designado para mim estudar com vocês na noite de hoje a obediência e resignação. A obediência e resignação. Eu fiz aqui alguns papéis, alguma coisa, para a gente não perder a sequência, né? De repente vai ficar falando demais e não vai falar o que tem que ser feito, né? Aquela preocupação. Vamos procurar entender o que está no texto, tá? Vamos procurar então interpretar o pensamento de um espírito, que muita gente fala assim, mas os espíritos que colaboraram na doutrina espírita foram seres humanos, e alguns que foram padres. Lázaro, por exemplo, é amigo de Jesus, aquele que Jesus, o pessoal fala que Jesus ressuscitou ele, mas é porque as pessoas não conheciam bem todas as leis, né? As leis da natureza, né? Não conheciam o fenômeno que aconteceu com Lázaro. Então, Lázaro é um espírito que está muito na nossa frente. Se ele está muito na nossa frente, por que ele não pôde colaborar com Kardec? Por que ele não veio representando o mestre, o seu grande amigo daquela época, para colaborar com Allan Kardec, para colaborar conosco, porque os ensinamentos ficaram para nós, passando a sua conclusão, passando o seu pensamento, e que foi muito bem elaborado. Tanto é que Allan Kardec, dentro do seu critério de análise, de organização para compor as obras, ele aproveitou a ideia de Lázaro. E Lázaro, então, neste tema, ele começou nos falando de uma questão bastante polêmica até no seio da sociedade, que é sobre a questão da obediência e da resignação. Por quê? Porque, de acordo com o dicionário, nós entendemos a obediência sendo a ação de quem obedece, de quem é dócil e submisso. É uma pessoa, a pessoa obediente é também considerada passiva, né? Submissa perante outra pessoa, né? Seja por respeito ou admiração, ou pelo medo, temor ou receio das possíveis consequências ao desobedecer o dominador. Então, a visão que nós tínhamos e ainda temos de obediência é isso, certo? É abaixar a cabeça, certo? Perder a nossa capacidade de sentir, de mostrar o que nós queremos, o que nós desejamos, de perdermos a nossa capacidade de dar a nossa opinião, de ser submisso à opinião de alguém, de outra pessoa, de alguém que às vezes exerce um cargo de superior a nós, um cargo de mando, de comando, ou mesmo na relação do dia a dia, seremos obrigados então a baixar a cabeça, certo? É esse o nosso entendimento que temos de obediência. Resignação é aceitar tudo. Ah, meu Deus do céu, eu sou assim porque tinha que ser. Eu nasci pobre, tinha que ser. Certo? Eu lembro quando o Chico Xavier, por exemplo, uma vez, ele usava uma peruquinha, tal, beleza, né? Perguntaria, poxa, mas não espírita, usar peruca, isso não é vaidade? Ele falou, não, as pessoas não são obrigadas a ficar suportando a minha feiura, não. Tem que botar uma peruquinha para dar uma melhorada. Divaldo Pereira Franco tem 94 anos, não é isso? Pinta o cabelo. O Zé Ribeiro não pinta, eu não gosto de pintar, gosto de deixar branquinho. Mas o Divaldo gosta de ficar pintadinho. Ah não, mas eu estou velho mesmo, meu cabelo está branco, eu gosto de pintar, mas eu não posso pintar, tem que aceitar. Eu sou pobre, eu não posso fazer nada para melhorar, eu não posso pensar em ganhar um pouco mais de dinheiro, eu não posso pensar em comprar nada, eu não posso pensar em comprar um carro, uma casa, não posso pensar em investir na minha melhoria. Resignado, às vezes a gente entende dessa forma, a pessoa acata tudo, né? Sem poder ter uma ação, sem poder ter a capacidade de resiliência.
Porque é claro que todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades. E tem momento que a gente pensa assim, agora não dá. Agora a coisa quebra. Como se fosse um bambu. Quando vem a ventania, o bambu emborca, vai lá embaixo. Agora quebra. Aquele vento agora quebra o bambu. Passa o vento, o bambu volta. Certo? Porque ele é resiliente. Ele não quebra. Ele não se entrega. Então, muitas das vezes, quando fala que nós temos que ser resignados, a gente entende que tem que ceder, que tem que quebrar. Certo? Nós passamos por grandes experiências aqui na Terra e as causas dos nossos sofrimentos, em partes delas, está ligada às consequências, estão ligadas às consequências dos nossos atos, do que nós fizemos nesta vida ou em outras vidas, são as expiações. Outra parte das causas dos nossos problemas estão ligadas às experiências que nós temos que passar para a gente crescer, para a gente desenvolver, são as provas. E quando nós enfrentamos as provas, quando aparece problema na nossa vida, segundo a doutrina espírita, nós temos que trabalhar para tentar resolver o problema. Temos que buscar solução. É por isso que o problema aparece, para que nós desenvolvamos, o nosso pensamento, a nossa inteligência. É assim que a gente cresce espiritualmente. Agora, é claro que tem aqueles problemas que a gente não dá conta de resolver. Tem aqueles problemas que fogem da nossa alçada. Aí então a gente tem que ser resignado. A gente não pode bater de frente, porque não dá para resolver. Certo? Então é desta forma que a doutrina espírita fala. Então Lázaro começa dizendo assim, olha, a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Então, ele está dizendo que a doutrina de Jesus, em toda a doutrina de Jesus, ele ensina a pessoa, ele nos ensinou a sermos obedientes e resignados. A sermos obedientes e resignados. E ele disse ainda que essas duas virtudes são companheiras da doçura. E doçura, a pessoa dócil, é aquela pessoa que tem mansidão, aquela pessoa que é amena, que é branda, que não se exalta por qualquer coisa, que sabe administrar o seu estado de nervo, que não bate de frente, que não cria problema, que evita atritos. A pessoa dócil é assim. Não quer dizer que ela seja apática, não. Não quer dizer que ela seja sem ação, não. Mas ela tem um comportamento que facilita o bom relacionamento, a boa convivência. Então, Lázaro está dizendo que a obediência e a resignação são companheiras da doçura. E se nós pararmos até aí e tentar entender esta frase até aí, nós vamos pensar assim, poxa, como que Jesus falou em todo o seu ensinamento, como que ele mostrou em todos os seus ensinos, que nós devemos ser obedientes e resignados. Como? Se ser obediente não é uma coisa boa, é uma coisa que nos leva à passividade, que nos tira a ação, a liberdade de buscar, de decidir. Ser obediente, então, é ser, como se diz, é ser subserviente aos outros, à vontade dos outros. Como que Jesus ensinou isso? A sermos passivos. Agora que Lázaro completa que essas duas ações são ativas. Se são ativas, elas não têm o mesmo significado que nós entendemos, que o povo, de um modo geral, entende. Não é essa obediência que a gente fala, que nós vemos por aí, não. Essa obediência que alguém chega e manda a fogo e ferro, não é essa, não. É a obediência ensinada por Jesus. E nós vamos ver no texto por que Jesus ensinou desta forma e por que ser obediente e resignado, segundo a visão de Jesus, é necessário para nós, é importante para nós, certo? E, embora com todo esse ensinamento de Jesus,
as pessoas normalmente elas entendem de forma errada, porque elas acham que ser obediente é a negação do nosso sentimento e da nossa vontade, certo? Então nós estamos vendo aí que se obediência e resignação são virtudes ativas, é porque elas são grandes instrumentos ao nosso pensamento, certo? A propriedade principal do espírito é o pensamento. Então, se elas são virtudes ativas, porque estão ligadas ao pensamento, ao nosso pensamento. Agora, quando fala que estão ligadas ao nosso pensamento, nós vamos ver na outra frase que está dizendo assim: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Quer dizer, a obediência que Lázaro falou para nós é aquela obediência que a nossa razão, a nossa capacidade de raciocinar permite ser. Por isso que a obediência é o consentimento da razão. No caso da obediência que estamos falando, ela é permitida pela nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de decidir, certo? E a resignação, ela é permitida pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. As nossas emoções, os nossos sentimentos levam a pessoa a ser resignado. Veja bem que não é aquela coisa imposta, certo? Então são virtudes que estão ligadas ao nosso pensamento. E dando sequência na outra frase, está dizendo o seguinte: as duas virtudes, as duas constituem forças ativas, porque carrega o fardo, carrega o peso das provações que a revolta insensata, que a revolta sem razão, que a pessoa imprudente deixa cair. Então, obediência e resignação são duas forças ativas porque são ligadas ao pensamento, como eu já disse, e, consequentemente, à liberdade de escolha das nossas ações. E sempre que passamos pelas experiências dolorosas da vida, revoltamos e agimos de forma impensada, imprudente, nós então temos ações que são fracassadas, que são derrotadas, certo? Então, são duas virtudes que, se for mal interpretada ou se não for conhecida, é claro que nos leva à revolta quando nós estamos vivendo experiências difíceis. Porque, na verdade, gente, quem que não tem problema? Quem que não passa por dificuldades? Certo? Quem que não passa? Todo mundo passa no planeta Terra. Todos nós temos algumas experiências a passar o que nós já passamos. Então, se a gente não entender a ligação que tem o nosso raciocínio, a nossa capacidade de entendermos a obediência e a resignação, nós podemos revoltar e começamos a agir de forma imprudente, agir sem usar o nosso raciocínio, sem usar a lógica, e começarmos a ter atitude que vem depois o pau na cabeça, que depois vem a consequência. Por isso que está falando que as provações que nós enfrentamos, que gera às vezes a revolta de forma insensata, deixa cair, quer dizer, deixa vir as consequências dolorosas. E falando em pensamento, nós podemos entender 3 dimensões do pensamento. As 3 dimensões que o pensamento tem, certo? Eu vou tentar refletir com vocês, tentar passar o que eu entendo dessas 3 dimensões. Primeiro, o pensamento, propriamente falando, a primeira dimensão seria o ato de pensar. E o ato de pensar está ligado a quê? Ao raciocínio. Então o pensamento humano, ele é racional. Ele é racional. Porque ele pode abranger muitas imagens
ele pode abranger muita coisa, porque nosso pensamento tem a propriedade de raciocínio, de pensar no sim, no não, no pode, no não pode, o porquê disso, o porquê daquilo, na existência de um Pai maior. Ele é racional. É diferente do pensamento, por exemplo, dos animais, que são considerados animais, seres irracionais, né? Porque, vamos supor, o cachorro, eu falo de cachorro porque quase todas as pessoas têm um cachorro em casa. O cachorro pensa também, mas só que o pensamento dele está limitado, mais limitado a quê? Ao instinto de sobrevivência. E nós devemos entender que o instinto é um fator muito importante nos seres vivos, certo? Nos animais, seja racionais ou irracionais. É muito importante, porque o instinto é que nos garante a sobrevivência. Se não fosse o instinto, nós não existiríamos, certo? Então o instinto é necessário. Aí o cachorro, quando ele dá fome, ele pensa que a comida está na vasilha, que a ração está num lugar ali no canto da casa, ele vai lá e come. Simplesmente ele vai e come. Nós, quando damos fome, nós pensamos que a comida está lá no fogão, está na mesa, está em algum lugar. Alguém da nossa casa fez a comida, a gente vai lá e come. Só que comendo a gente pensa mais além de matar a fome. A gente pensa no que foi feito, certo? A gente pensa, vamos supor, no recurso que tivemos para trazer aquele alimento para casa, né? Então, a gente pensa se o dinheiro que nós usamos para comprar, para fazer a feira, para trazer as coisas para casa, se está acabando ou não, certo? Então, o pensamento nosso, ele é ligado à razão. E quando ele é ligado à razão, nos leva à busca de mais outras informações, desperta em nós o pensamento, a segunda dimensão, que é o sentir. O sentir. Eu comi, enchi, estou cheio, beleza, mas se me pairou alguma preocupação ou alguma felicidade naquele ato de comer, eu estou tendo uma sensação, estou tendo uma emoção provocada pelo pensamento que eu tive em relação à comida. Se eu pensei que o dinheiro que eu tenho está acabando, que a comida está gostosa, beleza e tal e tudo, mas amanhã o que eu vou fazer? O meu salário já esgotou, o dinheiro já acabou, ou eu estou desempregado, ou por uma circunstância ou outra, o que eu vou fazer? Eu começo a pensar. E aí eu vou sentir o quê? Uma tristeza. Vou sentir uma tristeza, uma emoção ruim. Mas se eu penso, poxa, mas comida gostosa, graças a Deus nós temos as coisas de comer, eu tenho um salário, eu dou conta de me manter, dou conta de manter a minha família e tal e tudo, nasceu ali um pensamento de gratidão. Aquele pensamento de gratidão vai tocar em nós um sentimento de alegria. A segunda dimensão do pensamento. E a terceira dimensão do pensamento é a ação. A ação. Do momento que eu pensei, do momento que eu senti, eu vou fazer alguma coisa. Se eu pensei na comida, na falta dos recursos para continuar tendo aquela comida, me deu um sentimento ruim, uma emoção pesada. A partir daí eu vou buscar alguma coisa. Vou buscar um emprego se eu estou desempregado, vou buscar uma promoção no meu trabalho, vou buscar alguma coisa para tentar. Então nós vimos que o pensamento ele passa por agir, sentir, por pensar propriamente falando, que está ligado à razão, sentir que está ligado à emoção, e o agir, que está ligado ao querer, certo? Ao querer, ao desejo. Então, entendendo isso, nós vamos entender melhor as virtudes, o porquê às vezes de ser obediente, o porquê às vezes de ser resignado. Nós vamos agir com mais lógica, nós vamos pensar com mais lógica. Essas três dimensões trabalham interligadas. Quando uma acontece, liga-se às outras. Não tem como viver. O homem não tem como viver sem pensar. Mesmo que ele isola, mesmo que ele procura viver separado da sociedade, que ele procura viver num lugar sozinho, sem nada
para interferir no seu pensamento, mas ele não consegue ficar sem pensar. Sempre tem alguma coisa em volta que o influencia, que leva ele a pensar em alguma coisa. Por isso que a capacidade de pensar, ou quando estamos pensando, nós estamos no nosso mundo interior. Nós estamos no nosso mundo interior. O pensamento é uma coisa pessoal, é uma coisa de cada um, certo? Por isso que, para alterar a compreensão de vida, a nossa compreensão de vida, para alterar a nossa consciência, a nossa maneira de ser, a responsabilidade é de quem? É nossa. Cada um tem essa responsabilidade, porque essa mudança de maneira de ser, a mudança de compreensão, a mudança de atitude é fruto do seu pensamento que gerou um sentimento, que gerou uma ação, que isso é exclusivamente de cada um, de cada pessoa. Não tem como alguém chegar e mudar o meu pensamento, mudar minhas atitudes. Agora, a pessoa que aparece para mudar o meu pensamento, para mudar a minha atitude, ela pode entrar como um fator externo. O fator externo, sim, ele não muda, mas ele influencia. É ele que possibilita a gente criar o pensamento, certo? Se alguém chegar e te provocar, te maltratar, você vai ter um pensamento ruim, você vai sentir raiva da pessoa, e de repente você vai querer ter o quê? Uma ação de vingança, de revide com a pessoa. Quer dizer, aquele pensamento negativo que surgiu na sua cabeça foi provocado por um fator externo. O exemplo que eu dei da comida foi provocado por um fator externo. Por isso que todo o nosso pensamento está ligado aos fatores externos, mas a capacidade de pensar é nossa, certo? Por isso que nós precisamos de aprender a lidar com isso, trabalhar nesse relacionamento dos fatores externos com o que nós pensamos, com o que nós sentimos e com o que nós agimos. Então, quem não conhece estas virtudes, não sabe lidar com essas virtudes, então cai na revolta, torna-se uma pessoa fraca e não supera, não suporta, às vezes decai perante as provações que ele enfrenta. E aí, continuando, nós vamos ver que o covarde não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Covarde quer dizer, por que não pode ser resignado? Porque quem é resignado não é fraco. O covarde normalmente a gente associa a ideia de uma pessoa fraca, certo? De uma pessoa que desanima facilmente perante os problemas, dificuldades. E a pessoa resignada não é aquela pessoa passiva, não, gente. Vamos tentar mudar esse ponto de vista de obediência e resignação. Resignado é aquela pessoa que de forma racional ele sabe o que convém ele reagir ou não, como é que ele deve comportar ou não perante o fator externo que o atinge, perante as coisas externas que o atinge, certo? Numa reunião nossa de quarta-feira passada, falando sobre a questão do aborto, e aí uma colega nossa deu um testemunho. Ela falou assim, que foi estuprada aos 18 anos. E aí nasceu um pensamento nela, pensamento ruim. O sentimento dela foi aquele sentimento de vingança, aquela emoção pesada. E ela quis vingar da atitude daquele rapaz. Mas só porque ela não podia falar para a mãe, não podia falar para a mulher do rapaz, não podia falar para ninguém, que eles iam pensar que ela era sem vergonha, que ela não foi molestada. Eles não iam entender o papel dela. Ela falou assim, eu vou mandar matar aquele camarada. E começou a trabalhar, juntar dinheiro para fazer isso. Foi juntando dinheiro, e aí o que acontece? Quando ela estava com um bom dinheiro, que já dava para arrumar alguém para matar o cara,
Ela pensou, peraí, não, isso é bobeira minha. Eu vou pegar dinheiro, vou passear, vou viajar. E assim ela fez, quer dizer, a hora que ela estava sendo fraca, a hora que ela estava sendo covarde com ela mesma, embora ela fosse prejudicada por alguém, mas não justifica aquela ação de vingança, de crime, não justifica. Ela pensou de forma racional. Então ela não foi covarde, ela superou aquela situação. Certo? Ela realmente foi resignada. O resignado, ele é forte, ele não é fraco. Então por isso que o covarde não pode ser resignado. Da mesma forma é o orgulhoso e o egoísta. Por quê? Você já pensou o que é ser orgulhoso? Orgulhoso é aquela pessoa que quer ser mais do que os outros. É aquela pessoa que não abre ao argumento. É aquela pessoa que acha que sabe tudo, certo? É aquela pessoa que acha que está com a verdade. Ele não procura a verdade, porque ele acha que está com a verdade, que ele é ele. Então o orgulhoso é desse jeito, certo? Então, essa pessoa não tem condições de ser obedientes, certo? Não tem condições de ser obedientes, porque não tem condições de atender às circunstâncias que envolvem a sua vida, certo? Que organiza a sua vida. Então, por isso que o orgulhoso e o egoísta só pensa nele, só pensa da maneira dele, como que ele vai submeter a realidade de forma racional de algumas circunstâncias que ele está passando. Estão entendendo? Até agora eu acho que o Evangelho está nos mostrando uma nova visão do que é ser obediente. Não está? Se alguém às vezes achar que não, pode levantar a mão, eu permito. E a hora que faltam 5 minutinhos para falar, viu? Você dá um toque para mim, faz José, tá? Tá bom? Quem estiver controlando o horário, eu e o Valdete está com horário. Faltam 5 minutinhos para parar, só para dar um toque, tá bom? Certinho? Bom, Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Jesus trouxe para o mundo material o conceito dessas duas virtudes. Vocês viram aqui no início, falando que toda a doutrina de Jesus, ele ensinou a ser resignado e obediente, certo? Então aqui nesta frase está mostrando que ele trouxe para o mundo material o conceito dessas duas virtudes, dando exemplo com a sua própria encarnação aqui na terra, de como ser obediente e ser resignado. Jesus estava na cruz, pregado na cruz, todo arrebentado, todo maltratado, ali nos seus últimos momentos, os soldados ali, fazendo toda aquela maldade com Jesus. Ele olha então para os soldados e volve o olhar para o alto e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Olha, gente, que exemplo. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus não tivesse a bagagem que ele tinha e que ele tem, é claro, ele não teria essa atitude de resignação, esta prova que ele nos deixou, que na gente não pode topar a ferro e a fogo todas as circunstâncias, não. Nós temos que partir do raciocínio lógico e racional. Nós temos que ver o que o nosso pensamento possibilita, qual que é o nosso estado emocional que nos possibilita, qual que é as nossas ações que vai partir desse pensamento. Se for ações ligadas à revolta, vai fazer com que nós entramos em consequências maiores. Vamos ter mais problemas, certo? Vamos deixar cair. Então é dessa forma. Jesus não quis promover a discórdia, a desavença. Por isso que ele nos deu este conceito. Assim como ele fez também, e como a doutrina espírita nos esclarece muito bem, que nós temos que amar até os inimigos. Gente, é muito complicado amar inimigo. Inimigo não é aquela pessoa que fala: não, eu não gosto do Zé Ribeiro.
Não, Zé Ribeiro é um cara enjoado. Não, esse não é o inimigo, não, esse gosta de mim, não tem simpatia. Mas o inimigo é aquele que me prejudicou, que me roubou, que fez as piores coisas comigo ou com alguém da minha família. Certo? Aquela pessoa que é o meu inimigo. Jesus falou para a gente amar. Por quê? Se Jesus mandasse a gente topar de frente e entrasse na guerra, na luta, revidasse, nós iríamos então complicar mais a situação. Iríamos ter problemas muito maiores. Certo? Então, é isso que justifica esse pensamento. Jesus então foi essa encarnação, só que antigamente, as pessoas não sabiam usar a razão. Não sabiam. Por quê? Eles agiam mais por instinto. Alguém me fez o mal, o meu instinto é de revidar. Meu instinto é de topar parada. Certo? Eu não parava para pensar. O povo de antigamente não pensava assim. Por quê? Porque eles nem conheciam, nem sabiam que a vida continua. Eles não sabiam que nós somos espíritos imortais. Eles não sabiam que grande parte dos problemas que enfrentamos aqui na Terra são consequências de vidas passadas e são experiências que nós escolhemos ao pensar na futura encarnação. Certo? Ao pensarmos na futura encarnação. Então, quando a gente lê o livro Nosso Lar, que a gente vê aquele episódio da Laura, mãe de André Luiz. O pai de André Luiz ficou na zona umbralina por muitos anos, envolvido na energia de duas meninas que estão envolvidas com ele, foram amantes dele. A mãe, Dona Laura, tentava tirar o seu ex-esposo dali, tentava tirar ele daquela situação, mas não conseguia, porque ele estava envolvido, certo? Estava envolvido. Qual foi a proposta dela? Vamos planejar uma nova encarnação. Vamos começar a vida nova. Vou encarnar. E o fulano vai encarnar também. E vamos ser marido e mulher de novo. Ele que foi um cara que botava chifre nela, que aprontava, tá, e tudo. Ela queria de novo para ser marido dela. Certo? E aí o que acontece? E as meninas? As meninas seriam suas filhas. Seriam suas filhas. Certo? Quanto de nós vivemos situação semelhante que nós planejamos? O povo de antigamente não pensava isso. Hoje, graças a Deus, nós conhecemos. Mas assim mesmo ainda tem gente que resiste. Mesmo conhecendo, tem gente que resiste, ser resignado, ser obediente, entender. Não é ser panaca não, não é ser bobo não, certo? Não é ser Maria vai com as outras não, não é andar de cabeça baixa não, não é ser subserviente não, aos mandos, aos comandos, aos abusos não. É a gente pensar, é a gente raciocinar, para termos um estado emocional melhor e as ações melhores. Eu agradeço demais a participação de vocês. Não deu para descrever todo o texto, mas o importante é a gente dar um pontapé inicial, não, Wilson? Depois a gente, né, Barbete? Depois a gente chega em casa e dá uma lidinha. E eu vou, para finalizar, vou cantar um karaokê para vocês. Aí, para vocês não, para mim, porque eu não sou bom cantor, não canto. E o karaokê me ajuda a melhorar. De repente, um dia, na próxima encarnação, vou querer ser cantor. Então, tá aí a letra. A letra está na folha aí. Usa, Senhor, as minhas mãos. E quem conseguir acompanhar, ótimo, tá? Pode acompanhar. É um livro, né? Tem aí na folhinha de vocês. Eu consegui acompanhar do livro. Né? Eu consegui acompanhar do livro. Exatamente.
E ao terminar a música, eu passo então a palavra para o Wilson, o Valdete, para vocês. Agradeço muito a atenção, a participação de vocês. Muito obrigado. Tá bom? Então vamos lá. Usa, Senhor, as tuas mãos no grande plantio do bem. Os homens são todos irmãos, na terra e nos mundos do além. Que eu saiba ser bom de verdade, Senhor, que eu possa ser de caridade e amor, que eu possa servir de instrumento da paz. Oh, quando o Senhor minhas mãos usará. Usa, Senhor, as tuas mãos no grande plantio do bem. Os homens são todos irmãos, na terra e nos mundos do além. Que eu saiba ser bom de verdade, Senhor, que eu saiba plantar caridade e amor, que eu possa servir de instrumento da paz. Oh, quando o Senhor minhas mãos usará. Muito obrigado, que a paz de Deus esteja com todos. Pessoal, dando continuidade, muito obrigado, senhor José Ribeiro. Nós nem apresentamos o senhor José Ribeiro, nosso coordenador da 13ª Regional. Então nós vamos elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus. Por isso, então, Senhor Jesus, nós não só agradecemos, mas pedimos também que nos fortaleça na nossa caminhada, na nossa trajetória espiritual, favorecendo-nos, Senhor, para que então os nossos passos sejam de luz, de acertos, acertando mais e errando menos sempre, Senhor. Nos fortaleça, Senhor, nos fortaleça, nos fazendo ter a condição de sermos cada vez mais luz, para que então assim a luz que existe em nós esteja sendo projetada através das nossas ações, através das nossas atitudes. Por isso, nesse instante, que os eflúvios de paz, que os fluidos benéficos, por intermédio da espiritualidade amiga, a equipe espiritual desta casa, desça sobre cada um de nós, trazendo os eflúvios de saúde, paz, alegria, fortalecimento para cada um de nós, encarnados e desencarnados, querendo, Senhor, que a tua vontade se faça sempre em primeiro lugar, e que nós, Senhor, possamos ter uma noite de muita paz, de muita serenidade e de muita tranquilidade no íntimo e em nossa mente. E que assim seja, Senhor. Uma boa noite para todos vocês.